O ano era 1998 e, nesse mesmo dia, o mundo seria apresentado a um dos jogos mais importantes da história. Apesar de ser um título bem antigo e muito conhecido, eu tomei bastante cuidado para não dar nenhum spoiler. Então, mesmo se você nunca tiver jogado esse título, pode assistir tranquilamente e eu garanto que no máximo vai terminar esse vídeo com vontade de jogá-lo pela primeira vez. Half-Life foi uma verdadeira revolução na indústria dos games, tendo causado um grande impacto desde sua primeira demonstração técnica um ano antes de seu lançamento. Ele foi o primeiro título do estúdio Valve. Os outros shooters da época eram quase totalmente focados na ação, contendo apenas diálogos simplórios e histórias rasas, e Half-Life foi totalmente na contramão, introduzindo um protagonista chamado Gordon Freeman, que não tinha superpoderes, nem era nenhum soldado especial e nem nada do tipo. Era apenas um funcionário comum de uma empresa chamada Black Mesa. E o jogo começa com ele executando sua rotina diária, cumprimentando outros funcionários e apenas seguindo para o seu local de trabalho. Mas a história começa quando acontece um acidente enorme durante o experimento que ele conduzia, que acaba envolvendo Freeman em uma enorme rede de eventos complexos, colocando o futuro da humanidade em suas mãos. A trama da série envolve conspirações, alienígenas e uma ambientação fantástica no melhor estilo Arquivo X. Half-Life foi uma grande obra-prima para a época, com personagens secundários incríveis, com um poder incrível de colocar o jogador na pele de um personagem de uma maneira imersiva e convincente, algo que até hoje poucos jogos conseguem fazer. Você não se sente como Gordon Freeman, você é Gordon Freeman. Falando em questões de mecânicas e design, o jogo tinha um ritmo inteligente e orgânico, apresentando armas e ferramentas aos poucos para o jogador, ensinando a usar na prática, sem tomar o controle da mão do jogador. E, inclusive, o jogo não possuía cutscenes e em nenhum momento você perde o controle do seu personagem. A história é contada completamente sem as famosas cinematics, enquanto a gameplay ainda está ocorrendo. Isso é uma das coisas que pessoalmente eu mais gosto e admiro na franquia, e também foi algo que o Barlog disse ter utilizado como inspiração para a forma como ele tratou o ritmo dos novos jogos do God of War, mais de 2 décadas depois. E nessa pegada de gameplay constante, o jogo aos poucos te entrega partes marcantes como invasões de inimigos em helicópteros, alienígenas com tentáculos gigantes, e janelas e outros elementos do mapa que podiam ser quebrados pelo personagem e por inimigos a qualquer momento, cercando Gordon, reagindo aos seus tiros, lançando granadas certeiras em sua direção e fazendo de tudo para acabar com seu conforto. É certo dizer que Half-Life pavimentou o caminho para a estrutura moderna dos jogos eletrônicos de grande orçamento, e por isso é um grande marco para a indústria, algo que colocou um pouco de pressão na Valve para o que viria depois dele. O game foi desenvolvido na antiga Gold Source, que era baseada na ID Tech 2, conhecida popularmente como Quake Engine, utilizada para criar o popular Quake. Que inclusive é outro jogo que eu sou apaixonado, e o Quaker no meu nickname vem justamente dele. Anos depois, essa engine se tornou a Source Engine, que foi amplamente utilizada em outros games como Portal, Dota 2, Team Fortress 2, e a equipe de desenvolvimento também se preocupou em tornar o Half-Life amigável para modificações. E foi onde nasceu o famoso mod Counter-Strike, que eu nem preciso comentar sobre o tamanho da fama desse jogo atualmente. A Valve melhorou e refundou o Counter-Strike.
com um grupo de ex-membros da 3D Realms, que já tinham sido contratados para trabalhar em expansões como Half-Life Opposing Force e portes de Half-Life para os consoles da época. Isso aumentou muito a qualidade do game, de forma que ele passou a popularizar o cenário de esportes. Esse grupo de desenvolvedores precisou criar um estúdio com nome próprio, que foi o estúdio Gearbox, responsável hoje pela franquia Borderlands. Com o CS se popularizando e a base de jogadores aumentando muito, com players criando mapas e times se formando, a Valve passou a lançar patches para balancear as mecânicas do game, algo que infelizmente deixava seus usuários desconectados por dias, um grande problema para a comunidade e para o estúdio. Para solucionar essa dor de cabeça, a Valve lançou em 2003 um novo software chamado Steam, que iria integrar os seus jogos online e facilitaria o sistema de updates e patches. Esse pequeno passo na época também modificou toda a indústria de videogames. A Steam criou todo um novo sistema de distribuição digital que refundaria o PC como uma plataforma para jogar. E até mesmo os consoles de última geração trabalham com um modelo exatamente parecido de distribuição de games e apps, até mesmo com taxas semelhantes para distribuidoras e consumidores. Dentre outros avanços gráficos e tecnológicos que os títulos seguintes da franquia exploraram, eu sempre gosto de citar o Half-Life Alyx, que para mim é um jogo indispensável para os amantes da realidade virtual, e que explorou com sucesso diversos elementos dessa tecnologia. E essa, meus amigos, é a história das origens e do sucesso de Half-Life, que não foi só mais um jogo bonito, foi um jogo que mudou completamente a história dos videogames, da distribuição e acessibilidade dos jogos, e também uniu toda uma comunidade de apaixonados por games e por criação de universos. Não são apenas 25 anos de Half-Life, são 25 anos de evolução. You can grab this with my multi-tool. Your what? It's a tool with multiple functions. So, multi-tool. Alex, that thing's incredible. You need an incredible brand name. Something that really sells it. Who am I gonna sell it to? The Combine's not going to be here forever. You should be thinking about the future, Alex. Well, how about I call it the Alex? It's a little derivative of the Russells, but...